Olá, Elocrentes, sejam bem-vindos ao Elo Podcast. Hoje aqui, Lídia Martins, nós estamos estreando a nossa série Salvação. Eu carinhosamente chamo essa série de série soteriológica, né? Para quem não sabe, soteriologia é a disciplina da teologia sistemática que trata da salvação do homem. Teologia sistemática é o estudo organizado do conjunto de doutrinas que compõem a fé cristã, né? E dentro da teologia sistemática existem várias disciplinas, por exemplo, a armatiologia, né, a doutrina do pecado, eclesiologia, doutrina da igreja, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, doutrina de Cristo, né? A soteriologia, ela trata das doutrinas, né, no plural, eu acho que ficaria mais adequado, que lidam com a salvação do homem, né? Essa série, ela tem o objetivo de trabalhar, então, essas doutrinas. Por que fazer um podcast de teologia? Bem simples. Eu penso que a teologia é a nossa aliada, né? Essa série, ela vai nos permitir ter um maior conhecimento, né, da maravilhosa obra de salvação de Jesus, conceitos comuns aí no seu dia a dia, como pecado, fé, arrependimento. Você terá a oportunidade de aprofundar o seu entendimento a respeito desses conceitos, né? Quem sabe ser apresentado a novos conceitos. E eu penso que essa série, se você investir o seu tempo, né, a sua atenção, investir realmente o seu interesse nessa série, ela vai te possibilitar a ter um entendimento mais claro, né, quando você for ler a Bíblia, né? E, obviamente, eu e Lídia Martins não temos credibilidade para falar sobre esses assuntos, nem né, Lídia? Um pouco. Então, hoje, trazendo credibilidade aqui ao nosso podcast, nós convidamos ele, isso mesmo, o caçador de hereges, professor Joás Inácio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Caçador de hereges é bom. Talvez caçador de heresias, não sei. Não. Você já começou. Mas você tem conhecimento desse apelido? Ainda não. Não? Nas lives de EBD é puro, todo mundo só te chama de caçador de herege, né? Parabéns a quem colocou esse apelido em você. Pois bem, hoje então a gente vai conversar então sobre pecado, expiação e propiciação. Ô Joás, né, como você que vai nos ensinar a respeito dessas doutrinas, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua vida, né? Há quanto tempo que você estuda teologia? Olha, eu estudo teologia já faz um tempo, cara. Se teologia é o entendimento sobre Deus que você tem, sobretudo através da palavra dele, eu acho que desde sempre, né? Desde que eu leio, pelo menos. Porque tem o campo da teologia científica, né? Mas porque é uma ciência, né? Há quem diga que é a primeira ciência, né? Isso no meio acadêmico é bem conhecido. Mas há a teologia bíblica, né? E há a teologia prática de andar com Deus e conhecê-lo nesse andar com ele. Então, eu sou teólogo desde sempre, né? Sproul, né, diz que todos somos teólogos. Sim, ele né? tem uma teologia sistemática muito boa, por sinal. Somos todos teólogos, uma teologia sistemática fina, pelo menos uma introdução à teologia sistemática, né? Muito bacana. Esse estudo assim mais sistemático a respeito aprofundado, assim, disciplinado das doutrinas bíblicas, né? Quando que você tem esse entendimento? Eu virei uma chave aqui, eu comecei a estudar a Bíblia de uma maneira diferente. Eu comecei a estudar teologia mesmo quando eu tinha 14 anos, era adolescente ainda. Na época, ETAD, uma instituição assembleiana, né? Fundada por um patriarca aí, né? E assim, tem muito conceito no nosso meio, né? No meio pentecostal. E assim, estudei ali, fiz o curso básico, na época era 2 anos, depois fiz o curso médio, mais 2 anos. Aí daí pra cá não parei de estudar mais. Eu sou formado em teologia, fiz graduação há 3 anos atrás, né? Peguei o canudo. Então tem bem mais de 10 anos aí de um estudo assim, vamos dizer assim, mais formal de teologia, né? Sim. Aquele que você ingressou realmente num curso. Recentemente eu descobri que você é filho de pastor. Pastor Anacleto, né? Hoje está lá em Dom Cavate, né? Pela nossa igreja aqui, Assembleia de Deus de Caratinga. O maior teólogo que eu conheço, né? Por conta da sua teologia bíblica e prática, né? É um tipo de gente que vive o que prega e prega o que vive, sabe? Esse tipo de pregador. Muito bom. Então é o teólogo que eu mais admiro. Pois bem, a gente vai começar então falando sobre o pecado e tem um texto bíblico em Romanos 6:23 que diz o seguinte:
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu não sei, Joás, da sua presença aí na internet, mas a internet tem muito cara genial. Tem alguns teólogos, pastores, pregadores que eu acho assim geniais mesmo. Alguns, eles pregam o evangelho da salvação sem falar sobre pecado. Eu acho isso extremamente genial. Sabe? Então são falsos profetas realmente acima da média. Sim. Entendeu? São brilhantes, né? São brilhantes, porque eu penso que se alguém chega para mim e fala: Paulo, eu quero te falar sobre como que de Jesus te salvou. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu iria perguntar para ele é: não, peraí, me salvou de quê? Por que eu precisaria ser salvo, né? Então eu estou feliz de iniciar a nossa série falando de salvação, a nossa série soteriológica, né? Falar um termo mais bonito, falando sobre o pecado, porque é um conceito que eu acho que o pregador que eu conheço que mais gosta de falar sobre pecado é o Paul Washer. Eu acho que eu aprendi a gostar de falar sobre esse tema através dele, né? Pois bem, eu gostaria de começar pelo conceito de pecado, né? Como que você definiria pecado para nós? Tem alguns conceitos possíveis, né? Se você pensar biblicamente, por exemplo, a carta de Tiago, né? Se você pensar no verso 15 do primeiro capítulo, você define pecado como aquilo que nasce quando o seu desejo se une à tentação. Aí nasce o pecado. É uma definição boa. O que é pecado? É aquilo que nasce da união entre a tentação e a minha concupiscência, o meu desejo. A gente podia ler bem Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Olha o jogo de palavras. Né? Sendo atraído, sendo seduzido pela sua própria cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de ser consumado, gera a morte. Olha a seriedade do assunto. Né? Por isso a gente dizia que esses homens que pregam a salvação sem pecado são geniais. Né? Porque é preciso uma pregação muito sofisticada, um jogo de palavras muito bem pensados para excluir os efeitos do pecado sobre a vida do homem, sobre sua comunhão com Deus. Né? Gera morte. Isso é algo muito sério. Né? E pelo texto de Tiago, a gente percebe que é algo que nós desejamos, que nós gostamos do pecado, né? Se eu tiver entendido corretamente o texto. Sim. Outra definição. Outra definição boa, essa é até um pouco mais pesada que a de Tiago. São Paulo vai falar lá aos Romanos 3, 23, 24. Essa, para mim, é a melhor definição que tem. Aí valeria ler o texto, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Esse todos pecaram tem um jogo de palavras aí no original. Você sabe, foi escrito em grego, né? A carta aos Romanos. E a palavra para pecado, do jeito que aparece aí, todos pecaram, istereontai, é uma única ocorrência em todas as escrituras. Toda a escritura, a única vez que essa palavra para pecado aparece desse jeito é nesse texto. E isso diz muita coisa, porque do jeito que ela está ali, esse pecado, todos pecaram, o sentido que tem essa palavra é ficar aquém, estar destituído, se encurtar, ficar em falta. Vem da mesma raiz grega de ustereu, para destituído, né? Estão destituídos da glória de Deus. Atrás, aquém, atrasado, ser deixado. Né? E depois, por isso que eu falo que é um jogo de palavras, ele usa pecado e destituição no mesmo texto, fazendo uma espécie de trocadilho. E é muito bacana. Aí você tem a ideia de que o pecado é aquela coisa que te deixa aquém de estar na presença de Deus. Te deixa em falta diante de Deus. Te destitui, te afasta da glória, da presença de Deus. E glória ali, né, doxa, você sabe, na Bíblia tem alguns sentidos diversos. Um dos sentidos é a aprovação. Então ela te separa da aprovação de Deus. Te separa do elogio de Deus, do louvor de Deus. Da pureza de Deus. Então, da riqueza que há em Deus. Né? Então o pecado é essa raiz maléfica que nos distancia da presença de Deus. Eu penso que o pecado, ele é um conceito teológico, né? E quando eu e você nós falamos sobre pecado, nós usamos nesse sentido teológico, né? Só que o mundo aí fora, quando fala de pecados,
o usa de uma forma até mesmo poética, né? Os meus pecados, né? Como se fosse um errinho leve, não é um sentido teológico. Eu gostaria que você explicasse por que o pecado é um problema tão grave, incluindo para essa pessoa que não acredita no conceito teológico de pecado. Por que é um pecado tão grave? É uma falta, né? É uma afronta à santidade de Deus. E assim, o ser humano sem Deus, ele está fadado à condenação eterna. É isso que os pregadores não pregam hoje. Então, por que falar de pecado é importante? Porque se eu não vencer isso, se eu não pagar essa dívida, ou se alguém não pagar essa dívida, que fique claro que eu não posso pagar, se essa dívida não for paga, eu nunca vou poder estar diante de Deus, falando com Ele, ouvindo dele. Eu nunca vou poder ter aquela comunhão que Adão tinha com Ele no jardim, porque eu sou pecador. Uma pergunta para você. Talvez um não crente escute isso e pergunte, não, espera aí, por que eu tenho que estar diante de Deus? Por que isso é importante para mim fazer parte da glória de Deus? Eu penso que essa pessoa ela não compreende isso. Eu gostaria que você explicasse isso. Por que estar com Deus é importante para nós? Porque Deus nos criou para isso, para sermos seus amigos. Deus queria relacionamento desde o começo. Você vê o texto de Gênesis, você vê Deus na viração do dia, batendo papo com Adão, conversando igual dois amigos mesmo. Então isso é relacionamento. O que Deus sempre quis com o homem é relacionamento. Acontece que Deus ele tem alguns atributos que fazem parte da sua natureza. Alguns ele até comunica com o homem. E assim, atributos como justiça, santidade, esses atributos eles fazem com que seja necessário eu estar pelo menos próximo de algo parecido, né, para ter esse contato com ele. Está escrito isso, que sem a santificação, por exemplo, ninguém verá o Senhor. E assim, se ele é tão justo, se ele é tão santo, é inadmissível alguém que é falho, que falha o tempo todo, que erra o tempo todo, que peca o tempo todo, né, esteja diante dele. Né? E esse é o propósito para o qual nós fomos criados, estar com ele. Ele nos criou para isso. A partir da queda com o pecado, né, isso ficou impossibilitado. Destituídos, né, nós estamos aquém. Né, nós não podemos, não temos condições de estar diante dele mais. E isso é um problema, porque estando aquém, depois que eu não puder respirar mais, o que vai ser de mim? Eu vou estar diante dele, em algum momento. Em algum momento eu vou ter que estar diante dele. Um dia todos estarão diante dele. E como que vai ser se eu sou um pecador nesse dia? Ô Joás, explica para nós um pouquinho do início, da origem do pecado. A gente falava do texto de Gênesis, quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim, né, sobre condições muito agradáveis, era amigo desse homem, batia papo com ele todos os dias, na viração do dia. Ele colocou um padrão de santidade, de justiça, para que houvesse essa amizade, e só havia uma exigência: não desobedecer à ordem dele, que era provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem fez isso. A única exigência para que aquela amizade continuasse era que ele não provasse do fruto. Ali não era conhecimento do bem e do mal. Para mim, a meu ver, na verdade, era conhecimento do mal. Porque o bem, se o homem conversava com Deus todo dia, ele já conhecia o bem. Ele passou a conhecer o mal. E o homem não sabe lidar com o mal. Os fariseus, eles tinham razão. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles indagaram o próprio Senhor Jesus, né, nesse sentido. Isso é prova de que o homem não sabe lidar com esse pecado. Então, isso aí causou essa distância, né? Aí que nasceu o primeiro pecado. Eu vejo alguns memes, né, que tá dizendo assim, quando eu chegar no céu eu vou cumprimentar Abraão, o apóstolo Paulo, João, agora Adão e Eva eu não vou cumprimentar não, né? Como se eles fossem os culpados, né, por todo o problema. Mas no meu entender, eu penso que se eu estivesse no lugar de Adão, eu também teria comido daquela fruta. Entendo. Da árvore do bem e do mal. Porque eu não consigo me ver superior a Adão. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Até porque se o pecado vem do desejo, nós no lugar deles estaríamos com os mesmos desejos que eles estavam naquele momento, que é o desejo de comer do fruto, pegar o fruto.
e desobedecer a voz de Deus. Eu penso assim, se alguém fala, não, eu não sou como Adão, eu poderia falar para você, ok, então a partir de hoje não peque nunca mais. Exatamente. Eu não sei se a pessoa ela conseguiria, né? Óbvio que não é uma comparação muito justa, porque nós já estamos caídos, né? Lá houve a queda, né? Mas enfim, a Bíblia ela fala da nossa condição de pecador, né? Ela diz que todos nós pecamos, né? Bom, o fato é que todos nós somos pecadores por causa dessa herança maldita aí. Lá em Romanos 6 está escrito que pelo pecado desse um só homem, desse primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Quando entrou o pecado no mundo, entrou as consequências disso. Condenação, morte, né? E morte ali é em todos os sentidos possíveis. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Todos os sentidos para a morte estão ali dentro disso. Nós somos pecadores porque Adão pecou. Então essa é a nossa condição. E por que isso é um problema? Porque o pecado, ele além dessa afronta, né, à santidade, à justiça do Criador, mesmo que você admita que não há um Criador, né, que não há um Deus, você está com sérios problemas, porque um dia você vai estar diante dele. E sendo pecador, o salário do pecado é a morte. E por quê? Por que isso acontece? É justo isso, né? Isso faz sentido? Faz todo sentido. Por quê? Deus, quando criou o homem, ele deu ao homem, apesar de que alguns neguem, relutem quanto a isso, ele deu um presente maravilhoso para o homem, que é a liberdade. E quando o homem pecou, não obedecendo a única ordenança que Deus deu, no sentido de proibição, a única ordenança proibitiva de Deus foi aquela, né, de não provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem fez isso, ele abusou da liberdade. Além de afrontar a santidade e a justiça de Deus, ele abusou da liberdade que Deus deu. Tem todas essas árvores. Para que você vai querer essa que não pode? Então, eu não sei dizer o que eu faria nas condições de Adão, no lugar de Adão. Mas eu sei dizer o que Jesus não faria. Jesus não pecaria nas condições... Entendi a reverência. Em todas aquelas condições de temperatura e pressão, Jesus não faria o que Adão fez. Isso está explícito no texto de Romanos. O segundo Adão, por ele veio a vida. Eu me conheço e eu faria. A gente tem refletido até aqui um pouco sobre como que o pecado é uma afronta a Deus, aos atributos de Deus, ao caráter de Deus, né, sua bondade, etc. E refletimos também sobre a consequência do pecado no nosso relacionamento com Deus. Ele nos separa, né? Quando nós pecamos, nós nos tornamos injustos diante de Deus, né? E Deus, sendo plenamente justo e plenamente santo, né? Ele não consegue, vamos dizer assim, não faz parte da natureza dele compactuar com o mal dessa maneira, né? Então não faria sentido ele manter um relacionamento conosco, nós sendo pecadores nesse ponto. Então, de fato, o pecado há uma separação, causa uma separação entre Deus e o homem, né? Mas quais as evidências do pecado no mundo? Quando a gente olha para o mundo assim, a gente fala, isso aqui é por causa do pecado. Olha, cara, tem muitas evidências, viu? Você olha a depravação, sobretudo da nossa geração, o homem sempre foi depravado, fato. Mas olha em volta. Quando se ouviu falar de tanta mentira, tanta traição, tanta afronta a Deus, né, isso tudo são evidências do pecado. O pecado sendo esse distanciamento cada vez maior de Deus. Então, as evidências são muitas. Se a gente fosse citar alguma referência bíblica, né, também são muitas. Tem um texto em Provérbios, parece que é Provérbios 6, eu tive o cuidado de anotar, se eu encontrar que 6, do 16 ao 19, Salomão vai falar ali de 7 atitudes. 6 Deus odeia e a 7ª ele abomina, ele detesta. Aí ele vai citando. Ele começa com olhos arrogantes, né? A gente ainda vê isso agora. Quem está falando é Salomão. Olha onde está Salomão, né? A gente ainda vê olhos arrogantes por aí. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha difamações. E aquele que provoca contendas entre irmãos. Tudo isso aí é muito comum. Hoje é cada vez mais comum e está cada vez mais
presente no nosso dia a dia. Isso, você olha, são coisas que Deus odeia, detesta. Você pensar em algo como ódio na pessoa de Deus, é lógico que isso aqui é uma figura de linguagem. Para aproximar do nosso entendimento, o que está acontecendo com Deus quando ele vê essas coisas. Mas os sentimentos como o ódio não cabem em Deus, eu acho que não. Temos vários textos dizendo que ele odeia, esse é um deles, né? Mas é só para aproximar, né? Para a gente ter para o nosso ponto de vista ficar adequado. Eu entendo, eu aceito numa boa, porque eu penso que o ódio, né, assim como a ira, ela está direcionada ao mal. Então eu penso que isso faz sentido, né? Mas está direcionado ao mal, e esse mal ele é provocado por um ser que Deus ama. E assim, a linguagem é meio confusa, mas olha aqui, olhos arrogantes, aonde estão esses olhos? Deus odeia isso. Então, assim, língua mentirosa, onde está essa língua? Ele vai olhos, língua, pés, ele dá toda uma antropologia. Tem uma frase do Paul Washer que eu gosto, que ele diz assim: Deus odeia o pecado e odeia o pecador, né? Porque ele vai lançar o pecador no inferno, não só o pecado. Eu ia jogar isso aqui. Eu acho que faz sentido, até certo ponto, a frase dele. Mas eu penso que, quando eu falei sobre evidências, cemitérios, penitenciárias, hospitais, isso são todas evidências do pecado no mundo. O próprio desastre natural, né, são fruto do pecado. Eu não penso que Deus tenha criado um mundo aí com desastres naturais. Com isso. Olha o problema, né, do pecado. Né? A gente falava do problema com relação a nós, né, morte. Mas o pecado bagunçou tudo. Toda a ordem universal foi toda a criação corrompida, foi deformada, né? Você vê a criação aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, né? Por que a criação toda aguarda com expectativa? Porque por causa do erro do homem, né, a criação sofreu corrupção em todos os níveis. Então o pecado ele foi, a partir da sua concepção, né, usando aqui a analogia de Tiago, ele foi se entranhando em todos os níveis. E o pecado está em todos os níveis do universo, né? E qual a resposta de Deus a isso? Não é simplesmente, ele não fica com alguns sentimentos negativos com respeito disso. Ele toma algumas providências. Sim. Ira, condenação. Você já falou dos sofrimentos que a gente tem aí até a nível natural, né? Tudo certamente teve início lá no pecado. Não teria nada disso, nem esses desastres naturais, não fosse o pecado. O inferno é um lugar que foi feito para Satanás e os seus anjos caídos, né? Mas você vai ver a Bíblia dizendo que até homens vão para lá. Por que a Bíblia vai dizer isso? Porque aquele que ama o pecado, que vive pecando, que não tem problemas nenhum com o pecado, que acha que o pecado faz parte da sua natureza e ele tem que conviver com isso, não tem que fazer nada a respeito, né? Essas pessoas, a Bíblia vai dizer que são do diabo. E no final, o diabo e seus anjos vão ser lançados no seu lugar, preparado para eles, e aqueles que estão com ele, que são dele. Isso está escrito. Você citou Salomão, né? Ele fala da língua mentirosa. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, né? Isso. Então aqueles que falam mentira são filhos do diabo. Martim Lutero diz que todo pecado é uma mentira. E Deus ele gosta de manter sempre a família unida, né? Então, se todo pecado tem origem na mentira, né? Se Martim Lutero tem razão, então faz todo sentido isso que você acabou de falar aí. Mas eu penso também que se existe um inferno, a Bíblia também fala de que existe um céu. E ela nos diz claramente, né, que alguns homens também vão para lá. A pergunta é por que Deus simplesmente não condenou todo mundo? Pois é, por causa desse atributo, né, do amor. Deus é amor. Ele é um Deus misericordioso, né, longânimo. Ele tolera o pecado por um tempo, por causa da sua longanimidade. Então, esse Deus irado, né, que pune o pecado, né, e punindo o pecado, ele pune o pecador, que odeia o pecado e o pecador, Paul Washer está correto, né, a Bíblia diz isso, Salmo 11, verso 5, né, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Então, Deus odeia o pecador, sim. Mas por isso que eu fiz aquela ressalva, porque é para entender que ódio é esse. O ódio, esse sentimento humano, do jeito que o senso comum entende,
né? Isso não cabe em Deus. Mas você vê Deus despejando sua ira sobre pecadores. Ira santa e ira justa. E é justo que ele faça isso. Mas ele nos ama tanto, ele nos amou nós sendo ainda pecadores. A gente ainda era pecador e ele nos amou e providenciou a cura, né? Providenciou o pagamento dessa dívida que nós éramos incapazes de pagar. Bom, para resolver esse grave problema do pecado, a soteriologia ela nos fala de duas doutrinas que são importantes, né, para resolver esse grande problema, que é a expiação e a propiciação. Vamos começar pela expiação. Em Isaías 53:10 diz o seguinte: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Joás, o que é expiação? Para a gente definir, a gente pode usar alguns conceitos que vão clarear bastante, né? Purificação das faltas ou delitos, reequilibrar, né? Nivelar o desequilíbrio causado pelo erro, reconciliar duas partes que se distanciaram por causa do erro de uma delas, fazendo reparação, pagando uma compensação pelo erro, pela ferida, pela transgressão. Mas, sobretudo, expiação é a prova mais cabal, a prova mais incrível do grande amor de Deus. Porque nós cometemos os delitos, né? Nós pecamos e a multa para pagar esse delito, a pena sobre esse delito também é grave, porque sendo um delito grave, a pena tem que estar à altura. E ele mesmo foi lá e pagou por nós. Isso é expiação. Expiação é pagar a pena, pagar pela pena, né, do crime que se cometeu, da ofensa, do pecado. E sendo assim, né, é uma grande prova do quanto Deus nos ama, porque ele decidiu, ele mesmo, dar o seu único filho para fazer essa expiação pela falta que é nossa, né? Então expiação é um negócio incrível, né? Uma prova incrível do amor de Deus. Qual é a necessidade da expiação nas nossas vidas? Nós tínhamos uma dívida muito grande, que para nós é impagável, tão grande que nós só poderíamos pagar com a vida. O salário é a morte, né? Então nós só poderíamos pagar essa dívida com a nossa própria vida. Na expiação, né, essa dívida é paga pelo Filho de Deus, né? Aí a gente passa a não ter a necessidade mais de pagar a dívida. É como se a dívida fosse cancelada, perdoada para sempre. No Antigo Testamento fala de expiação, né? Em qual sentido que o Antigo Testamento dá a essa palavra? No Antigo Testamento existe um dia para isso. Tem lá em Levíticos, né, o dia da expiação. É feito expiação pelo pecado do povo todo, pelo pecado do sacerdote, e tem um dia para isso, uma festa comemorada, né, nesse dia para essa expiação, né, o dia da expiação. No Antigo Testamento, esse ritual todo, esse dia, essa expiação, apontava para isso que a gente está falando, a expiação de Cristo. Era sombra, parece que o escritor aos Hebreus que usa essa analogia, né, é sombra do que seria, né, sombra do que Cristo viria a fazer. Você pode explicar como que era feita a expiação no Antigo Testamento? Sim, eu passo o ano todo pecando e cuidando do meu carneirinho, né? O carneirinho vive comigo, né? Ele é da família, ele é da casa. E no dia da expiação eu pego o meu carneirinho tão amado, levo ao tabernáculo, ao templo, à casa de Deus. E naquele dia, aquele carneirinho vai ser o substituto da minha expiação, né? Ele vai ser o meu substituto. O preço que eu deveria pagar, a morte, quem vai pagar vai ser aquele carneirinho. Ele é a substituição. E era feito assim, né? Impunha-se as mãos sobre a cabeça dele, transferindo a culpa, né? E o sacerdote imolava, né? Matava o animal e despejava o seu sangue. Tem todo aquele ritual. Assim era feita a expiação. Muito sangue, né? Pelo que eu entendi, então a culpa daquela pessoa, né, do Velho Testamento, os pecados que ela tinha cometido, meio que passaram para o carneirinho. Isso. Então ela fica livre daquele pecado, ela se vê livre daquele pecado. Sim, e o carneirinho que fica com os pecados. Sim, é como que se os pecados dela fossem encobertos
pelo sangue daquele carneiro derramado. Ele tem seus pecados encobertos, né, da visão desse Deus que está irado. E quando nós falamos assim no Novo Testamento, né, da obra expiatória de Cristo, né? Ele foi esse cordeiro, está escrito isso. Em alguns textos, pelo menos, o mais conhecido é aquele de João, não do Evangelho, né? Aquele que João aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vemos lá em Hebreus algumas referências nesse sentido, e até dizendo com todas as letras, né? Ele é o Cordeiro. Esse Cordeiro da expiação, né? Do dia da expiação lá no Antigo Testamento, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele você apresentava agora no dia da expiação, seus pecados eram encobertos. E ano que vem, de novo. E ano que vem, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O escritor aos Hebreus vai dizer: ele fez oblação uma vez por todas dos nossos pecados. Ele, com um único sacrifício, né, ele fez expiação dos pecados de toda a humanidade para sempre. Então foi algo Fique claro que expiação, então, é esse ato sacrificial de Cristo que ele tira os nossos pecados. Sim. Esses pecados pertenciam a mim e a você. Cristo faz essa expiação, ele retira esse pecado de nós, nos limpa, né, nos redime de certa maneira, remove todos esses pecados, e só que eles não somem, né? Ele toma sobre si esses pecados e recebe, né, vamos dizer assim, aquela punição, né, aquela ira que estava direcionada a nós, né? Ele que a recebe. Aquela ira de Deus que é justa, né? Porque ele é um Deus santo, né? E não dá para se relacionar com ele se não tiver santidade. Então ele derrama toda aquela ira sobre um só. Né? Você vê Isaías, né? Escreve muito nesse sentido do servo sofredor de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, né? As nossas iniquidades ele levou, né? E sobre ele as iniquidades do mundo todo, de todos os pecadores, né? Estava sobre ele. Isso vale dizer que qualquer um que entendeu o que ele fez na cruz, né? Qualquer um que assimilar a expiação da cruz tem direito à vida eterna, à salvação. Recentemente eu li que a cruz, ela reflete tanto o amor de Deus como a sua justiça. E faz todo sentido isso, né? Porque este mal, este pecado, ele não ficou impune. Sim. Né? Essa é a ideia da expiação. Cristo, ele tomou sobre si essa culpa, este problema, né? Este pecado que eu e você cometemos, ele tomou sobre si e ele pagou, né? Ele sofreu as consequências trágicas e eternas deste mal. Em Romanos 3, a gente já citou esse texto, mas eu quero lê-lo. Diz assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeiro, a palavra propiciação, né, que diz assim no versículo 25, ao qual Deus propôs pela propiciação pela fé do seu sangue, né? E depois, na sequência, ele diz, para demonstrar a sua justiça. É interessante isso, porque a gente olha para o sacrifício, né, para a obra da salvação de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, e a gente olha ali o perdão, o amor, a misericórdia, mas o texto aqui ele fala para demonstrar a sua justiça. Olha só. E aqui eu quero te fazer uma pergunta sobre o que é propiciação. Propiciação, talvez uma definição boa seria o afastamento da ira. Tem definições melhores, mas parece que o objetivo é simplificar a coisa, né? Clarear. Seria o afastamento da ira. Deus está irado. Ele tem todos os motivos e razões boas para isso. Porque ele está irado por causa do pecado. Sim. E assim, é justo que ele manifeste essa ira, né? Que ele cumpra o que tem que ser feito, né? Que é exigir o pagamento da dívida, né? É justo que ele faça isso. Mas com a expiação, né, que é o que a gente acabou de falar até agora, essa substituição do Cordeiro, né, ele é a nossa Páscoa, a ira que estava reservada para nós, ela foi
distanciada. O pecado distanciou a gente de Deus. A expiação distanciou o pecado da gente. É tipo isso, né? Eu não consigo ser mais claro que isso, né? Eu vi o D.A. Carson, né, que é um teólogo, né, de raiz reformada, ele fala o seguinte, ele fala que o objeto da expiação é o pecado, né, porque a expiação tira o nosso pecado. Isso. E o objeto da propiciação é Deus, né, que é o ato de Deus se tornar favorável a nós. Né? E ele faz uma relação interessante que é o seguinte, como que Deus ele pode ser favorável a nós? Primeiro, pode ser um choque, né, de algumas pessoas... Não, peraí, Deus era desfavorável a nós? Sim. Na medida que você é um pecador que leva uma vida em pecado e vive para o pecado, você está debaixo da ira de Deus. Deus ele está desfavorável a você. Se você morrer neste momento, meu querido, você vai para o inferno. Não tem desculpa, né? Agora, este ato da expiação e da propiciação mostra como que Deus ele vai se transformar, então, favorável a nós. Ele vai ser propício a nós. Né, vai estar do nosso lado, vamos dizer assim. Então, primeiro, a expiação tira o nosso pecado, né? Porque seria impossível Deus ser favorável a nós se Ele olhasse para nós e ver ali os nossos pecados. Então, primeiro Ele tira o nosso pecado e, na sequência, Ele olha para nós ali com um olhar mais favorável, né? Aliás, mais não, um olhar favorável de fato, né? Porque nós não estamos mais ali com aquele pecado, né? Se nós estamos em Cristo Jesus, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que eu defino propiciação como esse distanciamento. Porque para Deus ser favorável a mim, pecador, né, que sou, Ele precisaria afastar esse pecado de mim. Né? Ele não pode compactuar com o pecado. Então Ele afasta. Eu estava vendido para o pecado. É engraçado o termo, né? Mas Paulo diz isso lá em Romanos 7. Eu estava vendido ao pecado. Eu tinha sérios problemas com o pecado. Né? Eu era escravo. Eu estava longe de Deus. Eu estava impossibilitado de me achegar a Deus. E com a expiação, esse afastamento do pecado de mim se tornou possível. Deus só afastou o pecado de nós porque Cristo fez expiação por nós. Ele pagou a dívida. Riscando a cédula que nos era contrária, pregou na cruz. Tetelestai, né? O termo é jurídico. Pagou a dívida. A dívida está paga, está consumado. Então, por causa do que ele fez, o pecado está distanciado de nós. Aí Deus pode se achegar. E quando fala assim, a dívida está paga, né, remete àquilo que Paulo disse no texto, né, no versículo 25, né, para demonstrar sua justiça. Deus, ali, que volta a repetir, né, na cruz do Calvário, não é só o amor de Deus que está revelado, mas justamente a sua justiça. Com certeza. Eu vi uma ilustração que é o seguinte problema. Muitas pessoas podem pensar assim, mas por que Deus não poderia simplesmente perdoar o pecado sem enviar Jesus, né, para morrer por nós ali na cruz, etc. Né? Nós estamos falando sobre isso durante todo o podcast. Né? É um problema sério. Não seria justo. Né? Ele estaria, vamos dizer assim, ele estaria afastando a sua ira de nós, só que ele estaria negando a si mesmo, ele estaria negando a sua justiça, a sua santidade. Né? Eu me lembro da ilustração que eu ouvi, que é a seguinte: imagine que você vai na casa de um amigo seu e sem querer você derruba a televisão dele de 50 polegadas no chão e ela quebra. E você se oferece para pagar. Não, peraí, eu vou te pagar. E ele diz assim, não precisa não, eu vou te perdoar. Não vou te cobrar essa televisão, não. Ok, ele te perdoou, mas ele tá sem televisão. É justo. Não, se ele quiser assistir televisão, ele vai ter que arcar com os custos da TV, né? Então, a obra de Jesus é mais ou menos isso. O pecado, ele causou um dano muito sério a toda a criação de Deus. Deus não poderia simplesmente falar, ok, não, esquece isso aí, fechar os olhos, né? Como os juízes brasileiros fazem, né? Não. Ele falou, ok, eu vou te perdoar, mas eu vou ter que resolver esse problema, eu vou ter que arcar com os custos, né? Então ele mesmo arca com os custos, né, de todo o problema ali causado por nós, causado ali pelo pecado, e ele recebe, né, a justiça de Deus. E tem um texto, recentemente eu vi um pastor falando sobre isso, e eu achei tão simples e eu nunca tinha parado para pensar, que é como que lá, quando nós éramos pecadores, né, a justiça de Deus ela estava muito contra nós. Sim. Porque nós somos pecadores, né? E Deus ele é justo. Então, se ele nos pegar, meu querido, a ira dele vai nos esmagar. Aí, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho maravilhoso isso aqui. Ele é fiel e justo. Em Cristo Jesus, esse atributo de justiça, ele passa a ser favorável a nós. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, quando nós oramos, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus ele estaria anulando a própria justiça se ele não nos perdoasse, porque ele teria sacrificado Jesus por nada. Eu acho isso maravilhoso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu já li esse versículo várias vezes. Essa sinergia, né? Sim, é muito interessante como que os atributos de Deus mudam, né? Quando nós éramos pecadores e agora que nós estamos em Cristo Jesus, ele passa a ser propício de fato, até mesmo a sua justiça e santidade, ela passa a ser favorável a nós. Sim, isso é muito bacana, né? Você pensar que se não levar essas coisas em consideração, parece injusto mesmo, parece, né? Se você não levar, se você for ver a grosso modo, como é que é? Você não cumpriu a lei, você até fez pior do que isso, pior do que não cumprir, você se colocou frontalmente contra, né, o cumprimento da lei e você merecia ser penalizado por isso, e em vez de penalizar você, que foi quem fez a afronta, vai penalizar um justo, um inocente, e assim, essa dívida enorme que você tinha foi paga por outro e esse outro ainda repartiu com você a fortuna dele. Isso não faz sentido. É pela fé, não tem lógica. Olha Romanos 8, principalmente o verso 17, você vai ver que foi isso que ele fez, né? Ele pagou a nossa dívida impagável e ainda dividiu a fortuna dele com a gente, né? Então é um negócio incrível. Não parece justo, né? Mas olha para tudo isso que nós temos falado aqui. Como que o plano foi bem arquitetado, né, para reatar a amizade. Isso tudo foi um plano desse Deus amoroso e bondoso para reatar a amizade com a gente. Porque nós estávamos separados, mas muito separados, né? O que ele fez? Não, vou distanciar esse pecado dele, que aí eu posso me achegar, aí ele vai chegar mais perto de mim, aí eu vou fazer morada no coração dele, aí não vai ter mais essa inimizade entre nós dois, e eu vou poder manifestar a minha graça, a minha justiça, a minha bondade na vida dele. E é isso que aconteceu, né? Isso é muito lindo, né? Muito lindo. O texto que você leu é muito bacana porque há uma contrapartida, há uma resposta a tudo isso que ele fez. Se confessarmos, né? Isso é a minha parte, é tão simples a minha parte. Isso me leva a pensar que se Adão tivesse confessado, talvez nós não estaríamos nesse ponto, né? No ponto em que estamos hoje, né? Tanta depravação, né? Em todos os níveis. E isso vale para nós também, sabe? Você olha para o texto de 1 Coríntios 11, a gente lê todo mês, né, na Santa Ceia. Lá no verso 30, né, Paulo vai dizer que por participar dessa comunhão sem a dignidade necessária para isso, há entre vós muitos que dormem, né, muitos fracos e muitos doentes. Paulo está falando de níveis de pecado. Há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E há esses níveis de pecado e a gente não se dá conta disso. E esses pecados que enfraquecem estão o tempo todo à nossa volta. Esses pecados que adoecem também. E esses pecados que matam também. A gente vê isso acontecendo. Morreu, né? A gente não se dá conta que morreu porque é pecador. Os efeitos do pecado estão aí, patentes e evidentes, até para quem confessa a fé cristã. Paulo está falando a crentes que comungam, que participam da comunhão entre irmãos. Porque essas pessoas que estão fracas, doentes e que dormem, né? Dormem ali é morrer, elas você não sabe, estão, né? Sim, eu lá ia falar morrer, mas Eu percebi. O que falta a essas pessoas é exercitar a fé. Exercitar a fé, exercitar a sua confiança no sacrifício de Jesus. Não precisa entender. Confessa, meu querido. Ele pagou pelos seus pecados, ele tomou sobre si os seus pecados, recebeu a ira que estava destinada a você. E então confessa, se esconda nele. Eu acho que o pecado para o crente, eu ouvi isso de algum teólogo, né? Mas ele estava falando sobre isso. As minhas fraquezas e os meus pecados, hoje elas não me afastam de Deus, hoje elas me levam a buscá-lo. Porque é nele que eu vou me fortalecer, é nele que eu encontrarei perdão. Porque ele é capaz de me perdoar. Como que ele é capaz de me perdoar sem ser injusto? Eu acho que hoje nós discutimos isso.
né? Ele é capaz de me perdoar sem anular os seus atributos de justiça quando ele ofereceu, né, Jesus ali como expiação e propiciação pelos nossos pecados. Sim. Né? E Cristo se ofereceu. Né? Sensacional, né? Nesta série, hoje a gente discutiu 3 termos, né? 3 conceitos, que é o conceito de pecado, expiação e propiciação. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai aprofundar cada vez mais e tudo, né, vai se tornar mais claro. A gente vai perceber como que Deus pode olhar para nós e ver pessoas justas. Como que como que funciona essa doutrina da filiação divina? Nós somos filhos de Deus, mas na maioria das vezes a gente não compreende aquilo que está dizendo. Essa série ela tem esse propósito, né, esse objetivo de nos introduzir a essas riquezas da salvação, né? Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença do Joás, que topou vir aqui neste podcast sem credibilidade para falar um pouco sobre essas doutrinas complexas, né, que são muitos textos bíblicos, né, que dão base a elas, mas que na maioria das vezes são tratadas de modo, vamos dizer assim, relaxado, né? A gente fala sobre pecado, mas não reflete muito sobre ele, né? Mas então eu quero agradecer aqui o Joás, que veio aqui, né, falou, nos explicou, nos ensinou muitas coisas. E volte sempre, cara. Tuas ordens. A gente falava aqui, né, nos bastidores, né, sobre o problemão do pecado. Né, eu acho interessante a gente discutir o que a gente discutiu aqui. Eu acho que vai ser muito assim, útil, né, para a causa do reino, mais pessoas serem esclarecidas sobre essas questões, e esse problemão é um problema nosso também, né? Nós somos eleitos, né? O problema é maior ainda. A gente conversava, a carta aos Romanos, no capítulo 14, verso 23, diz que pecado é tudo que não provém da fé para os eleitos. Se eu sou um eleito, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, deve ser pautado na fé. O eleito, ele está com um problema também. A primeira carta de João 3,8, né, diz que quem pratica o pecado, ou seja, vive pecando, é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, né, para desfazer as obras do diabo. Nós não somos mais escravos do pecado. Né? Nós não somos mais filhos do diabo. Nossa filiação mudou. Então nossa responsabilidade é muito maior. Joás, muito obrigada pela sua presença que nos esclareceu aí nesse primeiro, né, episódio sobre a nossa série, né, de soteriologia. Bom, foi muito bom essa conversa porque esclareceu bastante, né, sobre o início, né, do estudo da nossa salvação, e é muito bom saber essa diferença, né, sobre expiação, sobre propiciação, do que Jesus fez, do que o Antigo Testamento simbolizava, né, em relação a Jesus, que fez com a gente ali no Novo Testamento. É isso, pessoal. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje nós vemos que o pecado é um grande problema, de fato, né, mas Cristo resolveu esse problemão, né? Aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais!